Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é aprender como usar o Twitter com alguém que usa o Twitter, que é o João nesse caso. Aqui é @João Vitor. A minha expectativa para esse episódio é especular se eu vou voltar a fazer anúncios no Twitter. Great! Chegou a hora de anunciar no Twitter? No episódio de hoje, João e Guilherme debatem sobre as perspectivas do Twitter e como a plataforma com 238 milhões de usuários ativos no mundo pode se tornar o terreno perfeito para os anúncios. Quer saber como o Twitter pode te ajudar a vender mais? Ouça agora no Roy Hunters. Seja muito bem-vindo a mais um Roy Hunters Podcast. Cara, é muito bom estar aqui novamente com o meu colega João Vitor. Nem parece que a gente acabou de gravar um episódio. Pra vocês faz pelo menos uma semana, pra gente faz uns 5 minutos. Talvez mais. Só deu tempo do João ir no banheiro e a gente já veio gravar mais um. Mentira, peguei um cafezinho também. E deu tempo de tomar mais um cafezinho. É o terceiro do dia, a gente tá aceleradíssimo. Mas antes da gente entrar na pauta do Twitter, que é o que a gente vai falar hoje, a gente queria falar do nosso belíssimo patrocinador. É a Minimal Club. Pra você que está nos vendo, essa é a caixinha, saquinho, sei lá, a embalagem que vem a sua camiseta, caso você compre o seu pacotinho da Minimal. E eu espero que você não compre só uma. Mas, cara, eles estão sempre aí com a gente e talvez você esteja ouvindo esse episódio em novembro, não sei. Mas caso você esteja ouvindo esse episódio em novembro, é uma ótima oportunidade de você aproveitar os melhores preços do ano pra comprar a sua camiseta de várias cores, não só preta, tem várias cores lá. A gente recomenda sempre a preta e a branca. E a vermelha não sei se tem ainda, tá da hora, hein? A cinza tá da hora. Ah, essa daí é deles, né? É deles. É um bom cinza, né? Eu não gosto muito de cinza. Esse cinza é ao contrário. É um cinza um pouquinho mais verde, assim, né? Tipo, não é aquele cinza lavado, clarinho, estranho. É que o cinza clarinho não parece pijama? Sempre parece pijama. Porra, parece. Parece pijama sempre, velho. Mas esse cinza não parece pijama, porque a Minimal é excelente, não desbota, não amassa, tem um cheirinho maravilhoso. E em novembro é um dos melhores preços e, portanto, não tem o cupom, mas você ainda pode aproveitar lá. Então, se for em novembro, vem com a gente. Se for outro mês, se você estiver ouvindo isso muito no futuro, o cupom ROY20 também tem lá para sua primeira compra, né? É isso aí. Maravilha! Twitter, a gente, só dando um recap aqui, o João não estava no episódio que a gente falou do Twitter, eu acho que era eu, o Denner e o Ricardo, se não me falha a memória. Quase certeza que o Ricardo estava nesse episódio. Saudades do Ricardo, aliás. Tá com a agenda um pouco mais difícil. Mas o grande ponto ali, né? A gente tava especulando sobre a compra, vai comprar, não vai, como é que ia ser e tal. E aí a gente tinha concluído de que, na real, na época até já tava meio que, tipo assim, vai comprar, já tá feito aqui o deal. Teve uns percalços no caminho e aí no fim das contas aí, depois de um tempo, ele realmente oficializou a compra e hoje o Twitter é do Elon Musk. Dá pra dizer isso, já dá pra afirmar isso, né? 44 bilhões de dólares, foi isso, né? Foi essa... pechincha. Dinheiro de pinga. Ok, né? Dinheiro de pinga pro Elon Musk, muito dinheiro pra todos nós. Mas você não a gente sabe, queria... vai que o Jorge Paulo Lemann tá ouvindo. Se o Jorge Paulo Lemann tá ouvindo, manda um e-mail pra guilherme@v4.com. A gente vai ajudar a Ambev a vender mais. Adoraria ajudar vocês, né? A gente já tá em contato com a Ambev também. Ou vem aqui vem aqui gravar um podcast, ia ser da hora. Perfeito, seria maravilhoso. Está absolutamente convidado também, né? O que você acha que é mais provável? V4 atender a Ambev como cliente ou o Jorge Paulo Lemann gravar um podcast com a gente? Eu acho que é a primeira opção, porque, é mais provável, né? Porque a gente já tá em contato com a Ambev. Ah, já tá. Então já coloca como condição de contrato. Um podcast. Não, podcast a gente dá desconto um mês de graça. Vai fazer muita diferença pra Ambev. Mas tudo bem. A ideia dessa pauta, então, é a gente dar uma especulada aí do que a gente tá vendo de mudanças e o que a gente tem de expectativa pro Twitter nessa nova era. Era Elon Musk. Era de demissões, recontratações, uma doideira que tá rolando, né? É isso, assim, primeira coisa é que o Musk já começou a trocar muita coisa no Twitter. Então a primeira coisa que ele tá fazendo, ele deu uma entrevista dentro do Twitter usando Spaces, que é o nome da funcionalidade que é tipo o clone do Clubhouse do Twitter. Que ele falou que ele pretende que pelo menos 50% da receita do Twitter deixe de vir de publicidade. Então, eles querem ter muito mais receita recorrente, previsível, vinda dos usuários pelas features que eles têm. No ratio, né? Não é que eles querem reduzir publicidade, eles querem que o resto cresça tão mais rápido
que se torne pelo menos metade da receita do Twitter, serviços e Ser funcionalidades. menos dependente de publicidade, né? Exato. E aí, pra isso, ele vai ter que investir em muita coisa. Ele vai ter que investir em muita ferramenta pra business e pra creators. Como uma coisa que a galera tá falando é, porra, ninguém vai querer pagar $8 mês no Twitter pra ter aquilo lá. Só que a galera esquece que tem muita gente que paga $30 mês no LinkedIn. Por que o LinkedIn consegue cobrar $30? É uma das discussões, assim, o que o Twitter poderia te permitir pra justificar você pagar por ele? Se você for... E aí eu vejo que tem duas divisões, né? Você tem o Twitter pra business e pra creators. E você tem, obviamente, o Twitter para usuário normal, né? Então tem alguém que tá só lá navegando, conversa com um amigo ou outro, participando das discussões. Você tem um criador de conteúdo que tá ali de fato, tá ali criando conteúdo, construindo audiência para monetizar. E você tem a empresa que tá ali tentando se comunicar com os clientes dela. Como que você trabalha cada um desses para que eles estejam dispostos a te dar dinheiro e não só publicidade? Um dos grandes desafios do Twitter hoje pra resolver. Que é uma iteração na prática de produto, né, nesse caso, né? De soluções que tu vai criar tanto pro lado do creator, o cara que tá ali produzindo, fazendo tweets todos os dias, todas as horas, às vezes, todos os minutos, né? E ao mesmo tempo também pro usuário, porque uma coisa que eu vejo do Twitter também, que da época que eu anunciava lá, até na época era pro Spotify, foi o período que eu usei Twitter ali mais assiduamente, né? Porque eu tinha que conhecer um pouco da plataforma e também fazer os anúncios. Tem muito anúncio. Tu que usa mais, me diz se eu tô com uma leitura correta ainda, mas era muito ad só de ad estático, né? Imagem. Não tinha tanto vídeo, hoje né? já tem mais vídeo, tá? Já tem mais vídeo, mas ainda tem muito ad texto puro. Porque tipo, o cara pega uma também, thread, o conteúdo e impulsiona pra mais gente ver. Então, assim, a diversidade aumentou, mas o que eu vejo que ainda tá baixo, o Musk até falou disso, é ads com intuito de conversão mesmo, sabe? Que você viu que não é um clique e compre. Isso tem pouco. Tipo, geralmente é branding, é mais pra ver, óbvio, dá pra você clicar e no site comprar? Dá, né? Porque é a funcionalidade. Mas você vê que claramente não foi um ad pensado em te fazer clicar para comprar. Foi e mais sim você pra conhecer, né? Saber que existe. É, tipo, eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, abri aqui o Twitter, nem tem as notificações ativas, porque eu não uso mesmo, essa é a verdade. Porra, um negócio de NFT aqui, compra Bitcoin, instale. Então, um app install, Quer ver, o meu aqui tem uma newsletter falando, conheça a nossa newsletter, saiba aqui. Aí, deixa eu ver. Tem um cara aqui que tá fazendo da Ducalax, que ele tá falando, deixem suas perguntas aqui sobre suas dúvidas a respeito do tema. E é isso, tipo assim, é um tweet sobre impulsionado. Fazer cocô. Eita, porra. Literalmente. Mas é um tweet impulsionado pra galera engajar nos comentários. Ó, tem um aqui que eu tô vendo da HBO Max sobre uma estreia exclusiva. Exatamente. A Puma lançou, cara, tá sabendo uma linha completa para os fãs do automobilismo. Confira no site. Tipo, não é clique e compra nosso tênis com desconto. É, cara, a gente lançou uma linha nova, tá ligado? Confere lá, conhece. Então você vê que mesmo podendo ir... Óbvio, se eu clicar, eu cair no site da Puma, eu consigo comprar. Cara, olha que interessante. Os mas últimos... ele foi feito pra isso. Apareceu 4 anúncios pra mim. Dos 4, 3 são app install. É, buscando instalar algum aplicativo aqui. Um é da Farfetch, é uma loja cara de roupas caras. E o outro é da Shein, que daí é barato. Então o Twitter tá bem confuso se eu sou rico ou pobre. Nesse caso. Em qual momento eu tô, se eu quero comprar uma camiseta de 5 ou de 5 mil. Mas interessante, cara. Porque o que eu queria fazer mais... Eu acho que esse pode ser um CTA pra galera que tá nos ouvindo aí. Se você faz Twitter Ads, eu não lembro se a gente fez um CTA parecido ou algo assim, mas se você faz Twitter Ads, tá tendo resultado e quer contar um pouquinho do seu case, manda lá no meu direct, no Instagram, Guilherme Lippert, você já ouviu no início do episódio, mas manda lá pra contar um pouquinho da sua experiência. Mas eu tô vendo muito app install, talvez o meu esteja meio enviesado aqui, certamente, bem possível, mas tem muito app install aqui. O próprio Google também é muito bom pra app install, né? Google Display é muito top pra app install, né? E uma coisa engraçada, porém, do Twitter, eu acho que é meio que isso, né? A ferramenta não é boa hoje, de uso, mas ele tem um potencial gigante, porque, pra quem não sabe, assim, targeting, né? Quem você vai anunciar no Twitter, é quase o mesmo nível de granularidade do LinkedIn. Eu diria que em alguns casos, até mais, você consegue anunciar pra quem segue ou interage com um arroba específico do Twitter. Você consegue fazer, então, uma segmentação assim... Tipo quando eu faço um anúncio do YouTube que eu posso anunciar pro canal específico, nesse nível também. Tipo isso. Então, e você consegue ter muitas segmentações de interesses, interagir com as hashtags, o que aparece pra pessoa ou não. Você consegue anunciar pra aparecer nos trending topics, é mais caro, tem as regrinhas. Então, assim, o potencial é muito grande, mas de alguma forma a entrega, na minha experiência, e eu acho que na sua também, tem sido bem ruim. E aí uma coisa que vem na cabeça, cara, o que eles podem fazer pra melhorar isso? O Elon Musk falou que um dos pontos que eles querem trabalhar, eles querem incentivar os anunciantes do Twitter a fazerem mais anúncios de conversão, porque hoje a maior parte dos anúncios são de branding e não de conversão, ele vê isso como um risco.
E eles querem que os anúncios apareçam para clientes mais relevantes. Como risco, por quê? Mais relevante. A lógica que ele falou foi, tá, se você faz um anúncio, imagina que você tem que cortar gasto, beleza? E aí você vai olhar, ó, porra, estamos gastando muito com anúncio, não sei o quê. Você vai cortar o anúncio que você sabe que você tá fazendo ali pro cliente clicar e comprar, ou o anúncio que tá fazendo ali pro cara ver sua marca e talvez, quem sabe, no futuro comprar. Provavelmente, se você for cortar anúncios, você vai começar cortando esse do quem sabe, talvez no futuro o cara volte. Sim. Você vai manter o Por cara... essa lógica, sim. Então ele trouxe muito isso e falou, cara, 70%, se eu não me engano, segundo ele, dos anúncios no Twitter são anúncios de branding, não de conversão. Ele falou, cara, a gente tem que mexer um pouco nesse equilíbrio e fazer o anúncio aparecer para usuários mais relevantes. Que é uma parada que eu acho bizarra, porque se você pensa nas opções de segmentação, elas deveriam fazer seu anúncio aparecer para usuários mais relevantes. Por que não tá rolando? É uma coisa que eu queria entender. Pois é, será que não tem uma questão do... A gente estava até falando um pouco antes dos fakes e dessa falta de clareza de quem é realmente aquela pessoa. E aí é um ponto que ele tá, né, com aquele o checkmark lá do Twitter de, cara, $8 mês pra você ser verificado e não sei o quê. Porra, cara, não sei, mas imagina que agora você consegue anunciar só pros verificados do Twitter Blue. Que você sabe que são usuários de verdade. Tem essa segmentação ainda? Não sei, eu não entrei recentemente pra ver. Eu também não. Mas, tipo, você sabe que são usuários de verdade. Tá, aí você começa a ver já um... Porra, eu consigo hipersegmentar, garantir que quem tá vendo é um usuário real. Opa, começou a ficar legal isso aqui. Sim. Eu não sei se tem, tá? E o Twitter Blue, por enquanto, é só Estados Unidos. Tô tentando... Como a minha conta é gringa, eu tava tentando comprar, mas ele vê que eu tô no Brasil, já tentei usar VPN e não adiantou. Sabe quantos usuários a gente tem, existe no Twitter? Eram 300 e poucos milhões de usuários ativos. 217 milhões de usuários ativos no quarto trimestre de 2021. 217 milhões. Quanto que é no Brasil, será? 19 milhões em janeiro. Pensando que tem 19 milhões de usuários no Twitter. Tinha, né, em janeiro, não sei como é que tá hoje aqui, não parei pra pesquisar muito no detalhe, mas 19 milhões não é muita coisa não, né? Mas você tem pra quem? Isso é uma coisa foda lá. Quem é usuário do Twitter? E tem várias pesquisas que mostram. Eles são muito early adopters de tecnologia. E a disposição de compra deles é maior entre as outras redes, tá ligado? Então, tipo assim, tem pouca gente, mas tem gente boa e depende do nicho. Que nem Pinterest tá crescendo pra caramba agora em anúncios. Das poucas redes que realmente estão crescendo consistentemente o revenue em anúncios. Tem muita gente no Pinterest? Não. Comparado a qualquer rede, ele tem pouca. Mas a galera encontrou um nicho ali com, porra, um puta filão de como ganhar dinheiro pra quem tá lá dentro. Sempre tem a oportunidade, né? Eu acho que o grande... Pelo tamanho da base, é importante ter um pouco desse estudo, né? Tentar entender melhor o que é esse usuário mais claramente do Twitter aí, pra de fato conseguir entender o quanto isso faz sentido pro negócio do cara. E eu acho que também existe um fundo do... Tipo assim, existe um teto, na verdade, muito mais baixo por conta da quantidade de usuários. Não acho que pode ter? Claro, depende. Se eu tenho um target de 19 milhões de pessoas, que eu sou o McDonald's, aí beleza. Mas a maior parte das empresas não são tão altas assim, né? Concordo, mas aí eu vejo que tem algumas questões distintas aqui que são... Primeiro, como canal, é igual qualquer outro. Não é porque tem muita gente ou pouca gente que necessariamente você vai usar aquele canal, não. Às vezes você tem um cara que é super expert em Twitter Ads e não sabe fazer Meta Ads. Mesmo Meta provavelmente tendo um teto mais alto, sei lá, outra coisa que e eu falo isso na minha aula do Growth, inclusive. O que o cara tá pensando quando ele acessa aquela rede? Que ele tá mais exposto ou não? Twitter ele tá puto. Quer xingar alguém. Depende do que ele segue lá, cara. Tô brincando. Mas enfim, tem isso, então o comportamento do usuário na rede, isso também é bem importante. E tem uma questão de CPA, né? Assim, vamos assumir, tem menos gente, mas eu consigo comprar com coisa menor. Vamos falar real, pra maioria dos negócios, cara, se tiver 1 milhão de potenciais clientes no Twitter, é gente pra caralho. Porque eu duvido que você tem perto de 1 milhão de clientes que já compraram de você. Sim. Então tem um pouco desse negócio que eu acho que a galera pira, não, mas aqui o teto é baixo. Ou então, meu público saturou, aí eu vou lá e olho... Peraí, qual que é o tamanho desse público? 2 milhões. Tá. Quantas vendas ele fez? 400. Ou você dá com o público aberto demais, e não deveria ser 2 milhões o tamanho dele, deveria ser menos. Sim. Ou você tá fazendo merda, irmão. Porque assim, você tem 2 milhões de potencial, 400 pessoas compraram e você tá falando que o público saturou. Não é assim que funciona. Então você tem muita reflexão em cima. Fora, e isso é uma aposta total, agora sim, 100% de especulação, o nego falando que o Twitter vai crescer muito, que o Elon vai fazer as coisas darem certo e que as pessoas vão querer ir pra lá. Então, porra, é muita especulação, mas acho interessante como reflexão de encarar um canal. Eu também não sei o quanto o Twitter é especulação no fim, né? Mas eu não sei o quanto o Elon Musk ter comprado e as mudanças que ele vai fazer, o quão ele consegue fazer o negócio realmente voltar a crescer muito, porque eu acho que é uma mídia, é uma rede social muito específica, tá ligado? Por exemplo, o TikTok da vida. Um TikTok da vida, ele tem um pouco de tudo, assim, num formato fácil de consumir. Vê a minha lógica. Tipo, o TikTok, ele é meio que um Reels / talvez
não stories, mas ele é um Reels /shorts, que tá todo mundo tentando copiar eles, que é dopamina a cada rolada, difícil, né? Mas a cada passada no celular, e funciona e é muito amplo, pega muita gente. Muito fácil de tu curtir, um algoritmo muito assertivo, que se adapta muito rapidamente, então, pô, beleza, você consegue ter uma gama muito grande de pessoas, e é muito fácil, eu não tenho a interação, é só tô vendo e dou like, basicamente é isso o TikTok. Comentários e tal, nem vejo tanto isso. Tem muito comentário, obviamente, normal, mas tipo assim, a massa é muito mais essa utilização muito fácil. O Twitter, eu não sei se a lógica da plataforma vai conseguir abranger, tipo, 2 bilhões de pessoas, cara, tá ligado? Mas aí Tipo, vamos lá. Precisa. Porque eu não sei se o... Não, tá, tudo bem, não sei se precisa, mas eu digo assim, o teu ponto ali de 19 milhões é muita gente já também, no Brasil, por exemplo, eu concordo plenamente. O ponto é que, quanto mais pessoas eu tenho, mais eu vou tendo oportunidades, mais eu vou abrangendo novos mercados, eu também vou tendo mais clareza de como utilizar essa plataforma, mais gente usando, e se torna mais atraente pra mim como anunciante utilizar aquilo também. Eu não acho que o Twitter vai chegar nesse nível, saca? Eu não acho que... Pelo jeito que ela funciona. Eu concordo na lógica de... Tô pensando só em aquisição de usuários, não de anunciante. Eu acho que pro anunciante, tipo assim, todo mundo poderia anunciar no Twitter. Eu acho que o ponto é menos quantidade de pessoas e mais as pessoas certas estarem lá. Sendo bem... transparente. Ok, assim. sim. Não adianta nada se ter gente pra caramba. Um exemplo, Kawaii. Tem gente pra caramba. Eu não sei qual é a base do Kawaii, mas... Não, é gigante, assim. Tem gente pra caramba. Eles são... Se eu não me engano, um tempo atrás eles estavam maiores que o TikTok no Brasil, Kawaii. E foda-se, irmão. Porque é um público que pra maioria dos negócios não é o público que vai comprar. Não sei, eu não conheço o público. Classe majoritariamente C, D e E. Em regiões com baixo poder aquisitivo, assim. Mas o ponto é um público que poder aquisitivo é baixo. Então a maioria dos anunciantes não quer estar ali, mesmo ele tendo gente pra caramba. Então eu vejo que o Twitter, o movimento correto dele é, cara, ser segmentado. Eu uso bastante o Twitter até. Eu vejo na gringa, né, fora do Brasil. Fora do Brasil tem alguns clusters de Twitter muito fortes em temas específicos. Anunciar ali é maravilhoso. No Brasil, só a FinTwitch pensando em business, né? Eu só vi a FinTwitch realmente pegando bem. Não tem, por exemplo, a BizTwitch lá, a galera que fala de negócios consistentemente. Tá começando a nascer, tem gente começando a fazer isso. Inclusive, tô lá, me sigam no Twitter também. A grande questão pra mim ali é, eu não preciso ter 100 milhões de usuários no Brasil. Se eu tiver 1 a 3 milhões de usuários de negócio realmente interessados e mantendo o padrão de engajamento atual, que é uma galera super engajada, que realmente é qualificada e tá interessada, pra mim vale muito mais do que o Instagram, que quando eu faço a minha segmentação lá, se eu não me engano, meu público atual tá de potencial é 22 ou 26 milhões. Eu lembro que é 20 alguma coisa, mas eu não lembro se é 22 ou 26 milhões. Tipo, ou é 22.6 ou 26.2, tá nessa faixa. Só que com um nível médio de qualificação no sentido de interesse e engajamento no tema menor. Eu prefiro muito mais os 2, 3 milhões ali. Só que é isso, cara. É uma opção de canal. Sim. Talvez ele nunca seja um daqueles canais básicos. A V4 tem, né? O Short... Como é que é o nome lá que vocês usam? Quick Start. Isso. Talvez ele nunca faça parte do Fast Traffic. Só que na hora que eu falo, pô, agora eu tô na estratégia realmente aqui de expansão de canais, otimização, entendimento, vai ter uma gama de business que ele vai ser um canal relevante. Eu acho que no fim o cara tem que entender a plataforma, saca? Tipo, beleza, o TikTok, eu tô falando aqui como um exemplo de uma mídia que tem muito potencial e tudo mais, mas também tem o seu estilo, né? Ela tem a sua forma de ser utilizada e essa forma de ser utilizada ela tem que ser muito considerada, porque eu não sei, de novo, eu não sou um usuário assíduo do Twitter, eu uso muitíssimo pouco, mas eu entendo que é um cara teórico, eu acredito, né? Eu não olhei os dados, tu vai poder me dizer, mas é um cara muito mais engajado, né? O cara que usa é o cara que usa muito, twitta muito, faz muito... muitas trocas, diferente. Né? Você tem menos usuário... Quando você vai pra base de usuários realmente ativos, você tem menos usuários passivos no Twitter do que você tem em outras redes. Menos usuários passivos. Tipo assim, você vai no TikTok, a maioria das pessoas vê o quê? Abre, fica rolando ali. Não, nem dá like ou comenta, ele só fica rolando e consumindo conteúdo. O que é bizarro. Só viu, basicamente. Só viu. Ação. Exato. No Twitter, não. No Twitter, o ratio de engajamento é muito maior por usuário. O engajamento absoluto é menor, porque eu tenho muito menos pessoas usando, mas o ratio é muito maior. Sim, por isso que a galera vê essas coisas, né, de usuários early adopters, usuários que compram mais, porque é uma galera naturalmente mais engajada na rede. Vai manter, não vai manter? Acho que é uma outra discussão. Mas tem isso, o perfil da pessoa que tá ali. É que nem, por exemplo, imersão do G4. Se você for olhar o tamanho do teto, é baixo. Foda-se que o teto é baixo. É boa pra caramba se você vende service B2B pra SMB no Brasil.
Você vai ter uma taxa de conversão e captura de cliente alta porque é o cliente certo ali para você, né? O público certo para estar. Eu vejo muito nessa lógica. Nunca vai ser a maior rede, mas para algum grupo de negócios específico, ela vai ser uma rede com potencial gigante. O que tu acha dela como muitas empresas usam dessa forma, acho que até mais nos Estados Unidos, pelo que eu já vi, mas como uma ferramenta de comunicação da marca mesmo, não da pessoa, dono, tipo o CEO, mas da marca com o público? Eu gosto. O ponto pra mim volta naquilo de só funciona se o seu público estiver lá, né? Não adianta, meu canal de comunicação com o público vai ser no Twitter, tá, mas sua audiência não tá lá. Esquece, então. É que aí tem uma coisa, cara, por exemplo, nos Estados Unidos, o Instagram é muito mais fraco que o Twitter nessa questão de engajamento. Tipo, você tem pouquíssimos creators de business no Instagram americano, por exemplo. Eles estão muito mais no Twitter. Então você tem muito essa dinâmica. Por isso que faz sentido para as marcas B2B estarem no Twitter nos Estados Unidos como marca e conversando com o público, porque o público tá lá. No fim das contas tem que ter o insight ali, vai ser isso, né? Tem que entender se o Twitter tem o público do teu negócio e se vai valer a pena ali utilizar, né? É que eu acho que ele tem um outro insight que é: pensa em hoje, mas pensa aquela parada dos horizontes da McKinsey, tá? Provavelmente pra quase ninguém que tá nos ouvindo, o Twitter faz parte dos canais core hoje. Com certeza, eu concordo. Agora, quando você pensa na transição, você pensa assim, putz, vamos pensar em 12 a 24 meses no futuro. Quão grande que o Twitter você acha que ele vai ser para o seu público-alvo, para suas estratégias? Dependendo dessa resposta, faz sentido você pegar, né? O horizonte da McKinsey fala o seguinte: 70% do seu tempo e esforço tá nos canais core hoje, 20% tá naqueles canais que você já viu o potencial, mas tá aprendendo a escalar, e tem 10% que são apostas. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. É meio binário. Eu acho que o Twitter, para muitas pessoas, já faz sentido tá no 10%. Tipo, a gente já vai colocar no G4 lá nos 10%, mas por quê, cara? Porque eu já garanti o meu 70-20 ali, eles já estão rodando, já tô indo bem. Tipo, Facebook, Instagram, Google, YouTube, tá no meu 70. TikTok. Eu tenho ali TikTok e LinkedIn que estão nos 20. Porra, e o Twitter agora vai entrar nos 10. Se você consegue fazer isso, é melhor até antes. O meu TikTok, a gente começou a rodar coisa há um bom tempo. Era uma merda. Eu tinha falado... Acho que deve ter algum episódio que eu falei que eu comecei a rodar anúncio lá e não era bom. Aí, recentemente, começou a ficar bom. A gente começou a acertar a mão. Mas foi 6 meses de aprendizado de ir atrás. E agora eu tô com CPA lá bem menor. Tipo, gastando... pra gente é pouco, mas 10, 20 pau mês, por aí nesse range. E hoje eu tô com CPA lá menor do que o meu CPA no Instagram. Mas não foi porque eu comecei a aprender agora. Mas com o mesmo nível de escala? Eu tô conseguindo... Não, ele tá escalando menos, mas ele já tá começando a escalar num nível legal. Já tá sendo, na minha Black Friday agora, pra produto online, 20 e poucos por cento. Ainda não chegou a 30, mas já tá sendo 20 e poucos por cento dos meus leads, cara. Porra, é significativo já. 20% dos leads virem do canal. Extremamente significativo, na real, né? Exato. Não é ignorável mais. Exato, exatamente esse o ponto. Tipo, eu já gero mais lead no TikTok jogando pra landing page do que no ManyChat, por exemplo. O time conseguiu escalar mais o TikTok do que o ManyChat. No Instagram, no caso. No Instagram, exato. O Instagram é maior que o TikTok, quando eu pego o ManyChat mais landing page, mas o ManyChat é menor que o Twitter. É menor que o TikTok. Caraca. Mas como assim? Eu não entendi essa tua lógica. Não, pensa como assim, o ManyChat é menor? O Instagram como um todo é maior que o TikTok. Exato, mas só que aí eu separo o de ManyChat ele é menor que o TikTok. Se eu separar o Instagram entre landing page e ManyChat, ficaria assim, ó. Instagram, landing page, TikTok, Instagram, ManyChat. Ficaria essa ordem. Ah, tá, entendi. Entendeu? Se eu junto os dois... entendi. É isso aí que eu falei. É tipo assim, o Instagram como um todo é maior que o TikTok, mas o Instagram funil ManyChat é menor que o TikTok. Exato. Entendi. Levando do Instagram pro ManyChat e não do Instagram pra landing page. João, por que você continua fazendo então? É porque no budget que eu tô, eu não consigo socar minha grana inteira num lugar só. E cada um tá me dando uma relação volume-CPA diferente. Eu preciso de um CPA bom, mas eu preciso de um volume também. Eu tô olhando muito mais Sim, LTV sobre CAC, mas o K final. Às vezes eu tenho um LTV sobre CAC menor, mas como eu tenho uma base de custo fixo para diluir, vale a pena eu ter um LTV sobre CAC menor numa parte das vendas que eu vou fazer, porque elas vão pagar custo fixo, enquanto que essa outra parte das vendas que vão vir de um LTV sobre CAC maior, mas no volume de venda total baixo, ou menor, né? Não extremamente baixo, mas menor, eu vou ter lucratividade de fato. Então esse mix importa. É decisão de business no fim do dia. Entendi. Porque assim, no G4 a gente otimiza muito pro K final, né? Dado uma rentabilidade mínima que eu preciso, eu olho quanto dinheiro no final eu tô gerando. E aí nessa lógica esse mix de canais faz diferença. Pro K final, né? Que é quantos K no final eu gerei. Exatamente. É quanto dinheiro no final eu gerei. Bottom line. Seria um bottom line da vida? Isso, é um bottom line mesmo. Entendi. Bom, eu acho que é isso. Acho que é isso.
Falamos de Maravilha. Twitter, decisão de Foi... investimento, canais. O que a gente colocaria de título desse episódio? Você deveria fazer anúncio no Twitter? Chegou a hora de anunciar no Twitter? Chegou a hora de anunciar no Twitter, errou. Boa. Chegou a hora de anunciar no Twitter. Question mark, né? Isso, uma question mark, pergunta. question mark, é uma pergunta. Tá. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.